Aleluia, graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Eu creio que o Espírito Santo tem algo poderoso a fazer nesse dia. Eu creio que a palavra de Deus ela é viva, ela é poderosa, ela é marcante. Eu creio que o Senhor vai falar conosco de forma muito forte hoje, porque eu sei que Deus é um Deus que faz grandes coisas, Deus é um Deus de milagres. Vamos orar mais uma vez, vamos pedir que o Espírito Santo fale conosco. Pai, nós dependemos de Ti, nós precisamos da Tua presença. Sem Ti, nada temos, nada somos, e nós necessitamos da Tua graça e da Tua vida. Por isso, Espírito Santo, fala conosco. Esse é o nosso desejo, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Você já reparou, ou já parou para ver quantos milagres temos na Bíblia? Pode ter certeza que eles não estão ali por acaso. Deus colocou cada um deles para falar algo conosco, para mostrar que de fato Deus é um Deus de milagres, e o mesmo Deus que fez milagres, é o Deus que continua fazendo milagres, e vai continuar fazendo milagres, porque nosso Deus é o Deus de ontem, hoje e será para sempre o mesmo Deus. Por isso você pode encher o seu coração de fé, que nesses dias, pode ter certeza, você tem um Deus que pode e vai e quer fazer milagres na sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Quando Jesus veio à terra, muitos milagres foram feitos por meio dele. Em todos os evangelhos nós vemos grandes milagres, grandes coisas que Deus fez, de coisas mais simples como a cura de uma febre, até a ressurreição de mortos. Nós vemos Deus trazendo cura. E o apóstolo João, quando ele finaliza o livro ali de João, ele escreve da seguinte maneira, lá em João 21, versículo 25. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Olha que tremendo. Jesus fez tantas coisas, Jesus fez tantos milagres, que João escreve que não caberia todos os feitos de Jesus nos livros do mundo inteiro. E aqui então a gente percebe a graça de Deus sobre a vida de Jesus, e o quanto Jesus faz milagres, e eu tenho certeza que nesses dias, se você precisa de um milagre, eu creio que Jesus fará um milagre na sua vida, em o nome do Senhor Jesus. E depois então de relatar toda a obra de Jesus por essa terra, então João relata isso, fala que de fato Jesus fez muitas coisas, muitos milagres. Nós não temos ideia quantos foram os milagres de Jesus, mas também nós vemos algo muito interessante na palavra de Deus. Tanto o livro de Lucas, do Evangelho de Lucas, quanto o livro de Atos, foi escrito por a mesma pessoa, Lucas. E Lucas então escreve primeiramente o Evangelho, depois ele escreve o livro de Atos para a mesma pessoa chamada Teófilo. E olha o que a Bíblia diz lá em Atos 1, versículo 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, qual foi o primeiro livro? O Evangelho de Lucas. Então, Lucas escreveu para Teófilo dizendo, olha o quanto que Jesus fez, olha o quanto que Jesus ensinou. Mas é interessante aqui nesse texto, é que a Bíblia diz que ele começou a fazer e a ensinar. Por que está escrito isso? Porque a obra de Jesus não parou. A obra de milagres, a obra poderosa do Senhor Jesus continuou através dos apóstolos. Eles continuaram a fazer a obra do Senhor Jesus, e muitos milagres foram feitos por meio dos apóstolos. E pode ter certeza, nesses 2000 anos de história do Evangelho, Jesus continua fazendo milagres. Hoje Ele está aqui para fazer um milagre na sua vida. Hoje Ele pode e quer fazer um milagre na sua vida. Jesus é o mesmo. Jesus é um Deus que ama fazer milagres. Você precisa acreditar nisso. Quando nós perguntamos para as pessoas, você acredita que Jesus faz milagres, que Deus faz milagres? As pessoas normalmente dizem, não, sim, claro, como não? Acreditaríamos que Deus faz milagres. Mas quando então perguntamos, mas você acredita que Jesus faz milagre
na sua vida, Ele quer fazer um milagre na sua vida hoje. Às vezes as pessoas ficam mais intimidadas, como que se o milagre dependesse delas, da qualidade delas, ou da qualificação delas, ou se elas estivessem tão apropriadas ou prontamente para receber o milagre, como se elas merecessem alguma coisa. Então, como às vezes elas não se sentem merecedoras, elas não sei se Deus de fato quer fazer um milagre na minha vida. Mas você sabe, em momentos assim não é tempo de olhar para si mesmo, em momentos assim é tempo de olhar para o que o Senhor Jesus é, para o que Deus é, e eu vou dizer, Deus é Pai. Se meu filho então está passando mal, imagine só, ele está enfermo, ele chega para mim com dor, e aí então eu olho para ele, eu tenho um remédio para trazer a cura a ele, e eu falo, olha filho, hoje você não se comportou bem, hoje você desobedeceu o papai, então eu não vou te dar esse remédio. Você acha que eu falaria isso para o meu filho? Você acha que eu avaliaria se eu daria ou não remédio baseado naquilo que ele fez ou deixou de fazer? Claro que não. Se eu visse o meu filho com dor, ou sofrendo, ou ali passando por uma necessidade, eu como pai, eu quero abençoá-lo. Você sabe, então, imagina o nosso Deus, que Ele é o verdadeiro Pai. Quando Ele olha para a sua necessidade, quando Ele olha para o seu sofrimento, Ele não fica avaliando a sua conduta para depois te abençoar. Se você for ver nos evangelhos, Jesus nunca pergunta para as pessoas, olha, você brigou com a sua esposa hoje, você desobedeceu a lei de Deus, porque se você desobedeceu, eu não posso fazer esse milagre. Não, em nenhum momento. Por quê? Porque Deus é um Deus gracioso. E se você se achega em fé, crendo que Ele pode fazer, independente da sua conduta, Ele vai fazer porque Ele te ama. Eu não estou dizendo que Deus quer que você viva no pecado. Eu não estou dizendo que você deve obedecer àquilo que Deus tem para a sua vida. Não, nada disso. Mas numa necessidade de um milagre, não olhe para si mesmo, olhe para Ele, olhe para Jesus, e Jesus sim pode fazer um milagre pela graça dEle. Certa vez, um pai muito aflito, desesperado, chegou até Jesus trazendo o seu filho, porque ele estava terrivelmente endemoniado, e lançava ele no fogo para o matar, desde a infância. Você sabe, e quando o pai chega até Jesus, então, ele cheio de compaixão, opera um milagre. E você sabe, aquele pai, ele trouxe o filho até Jesus, porque ele queria ver Jesus fazendo na vida dele. E Jesus fez, presta atenção, Deus é o nosso Pai, e Ele quer vir até nós, para trazer a solução do nosso problema, Ele quer vir fazer um milagre nas nossas vidas, e esses são dias de nós experimentarmos os milagres de Deus. Outra vez, um leproso foi até Jesus, e chegou para Jesus e falou, se queres que eu seja curado, então cura. E olha qual foi a resposta de Jesus, lá em Mateus 8, versículo 3, ele diz assim, quero, fica limpo. Jesus, ele cheio de compaixão, ele diz, eu quero, fica limpo. E a Bíblia ainda diz que Jesus impôs as mãos sobre ele. Talvez a pessoa que se sentia mais impura, mais indigna de receber o milagre naquele tempo, era um leproso. Um leproso, ele tinha que ficar fora da cidade. Ele tinha que ficar distante das pessoas. Ele não poderia ter contato social. Nós estamos ouvindo falar muito sobre isso esses dias. Não poderia ter contato, por quê? Porque ele poderia transmitir aquela enfermidade a outro. Então ele era considerado impuro. Mas Jesus chega e estende as mãos, impõe as mãos e diz, eu quero que você fique limpo. E esse é o coração de Jesus para nós. É isso que você precisa crer e acreditar que Jesus quer mudar a sua circunstância. Eu não sei qual é o milagre que você precisa hoje, mas sabe de uma coisa? Jesus é o mesmo de ontem. Ele quer fazer um milagre hoje na sua vida. Você precisa acreditar nisso, que Ele quer e vai fazer um milagre. Lá em Hebreus 13, versículo 8 diz, Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo, e será para sempre. Ou seja, aquele que curava, Ele continua curando hoje.
e vai continuar curando. Aquele que expulsava demônios vai continuar expulsando demônios. Aquele que multiplicava pães vai continuar multiplicando pães. Deus vai continuar fazendo a sua obra até o fim. Isso é a graça de Deus, isso é a bondade de Deus. Então, uma vez que nós cremos então em Jesus, como aquele que faz milagres por nós, eu gostaria então de deixar mais 4 exemplos, 4 milagres que Jesus fez. E eu creio que nesses dias, Jesus também fará milagres na sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Primeiro, Ele vai abrir caminho, onde você não vê saída. Há momentos nas nossas vidas que, para todos os lados que olhamos, vemos, nós não encontramos saída. Nós olhamos para um lado, não vemos saída, olhamos para o outro, não vemos saída, olhamos para trás, não vemos saída, olhamos para todos os lados e não vemos a solução, não vemos saída. E aconteceu uma história interessante do povo de Israel. Deus faz aqueles milagres todos, tira o povo então do Egito e leva eles até o Mar Vermelho. E naquele momento eles estão ali acampados, eles percebem que os inimigos vêm atrás deles. E eles então chegam para Moisés e falam: olha, você nos trouxe aqui para nos matar nesse lugar, não poderíamos ter morrido lá no Egito. Olha a circunstância em que eles chegaram. Imagina, era 2 milhões mais ou menos de pessoas. Dizem que poderia ser até uns 3 milhões de pessoas, porque só de homens haviam 600 mil homens, fora crianças e mulheres. Então havia uma multidão de pessoas. Como agora eles poderiam ser livres dessa situação? Você sabe, há momentos nas nossas vidas que nós chegamos assim. Parece que não vemos uma porta aberta, não vemos uma solução, o problema bate na nossa porta, nós não sabemos o que fazer. Muitas vezes vem um medo, como eles ficaram com medo da morte, vem a ansiedade, vem a angústia, vem a tristeza, mas não tem saída, não tem para onde ir, e às vezes ficamos sem direção. Mas você sabe de uma coisa? Eu creio num Deus que faz milagres. E o mesmo que fez lá atrás, Ele vai fazer hoje nas nossas vidas. Então Moisés foi para diante de Deus. E olha a resposta de Deus para Moisés. Isso está lá em Êxodo 14, versículo 15. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marche. E tu levanta teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Olha só, a primeira coisa que Deus então diz para Moisés fazer, é para que fale para o povo que marche. Então olha como a nossa atitude tem que ser de fé quando nós não vemos nada. O povo estava paralisado, sem reação, com medo, sem saber o que fazer. Deus chega para eles e fala o seguinte: marche. Começa a marchar. Mas para onde? Marche. Você sabe, às vezes nós chegamos a momentos assim, em que nós não sabemos o que fazer, mas são momentos assim, que nós precisamos ativar a nossa fé. Nós não podemos parar, nós não podemos retroceder, nós não podemos desistir, nós não podemos murmurar. Esse não é o tempo de pararmos. Por isso levante, comece a marchar. Sabe, eu não estou falando de um levantar natural da sua cama simplesmente, mas eu estou falando de uma atitude espiritual. Você pode se levantar diante das circunstâncias onde não há saída, onde não há caminho aberto para você. Sabe de uma coisa? É tempo de você se levantar e já estar preparado. Sabe por quê? Porque Deus vai abrir caminhos aonde você não vê. Deus fará milagres. Deus abrirá portas impressionantes para você. Não é tempo de baixarmos a guarda, não é tempo de murmurarmos, não é tempo de ficarmos solitários, tristes, angustiados. Não, é tempo de marcharmos, é tempo de permanecermos em fé. Talvez coisas estão te travando hoje.
Eu sei, às vezes há situações que tentam nos paralisar, seja as nossas finanças, seja uma enfermidade, seja um medo de uma enfermidade, seja um problema no relacionamento. Eu não sei qual é o seu problema hoje, mas sabe de uma coisa? Há um Deus que faz milagres. E você sabe de uma coisa? Isso hoje que talvez esteja te travando, é esse caminho que Deus vai abrir no meio dessa circunstância, para que você passe pelo meio e veja o milagre. Se hoje tem coisas que te bloqueiam, te paralisam, eu vou te dizer, Deus vai abrir um caminho nessas coisas que hoje estão na sua frente, e que você diz, nossa, isso aqui é muito difícil, olha, isso aqui não vai estar me impedindo de avançar, de alcançar a terra prometida, de chegar ao lugar que Deus tem para mim. Eu vou te dizer, mesmo que hoje parece ter barreiras, um mar na sua frente, algo impossível de se passar, eu tenho certeza que Deus é poderoso para te fazer passar seco nesse mar, porque Ele faz milagres. Jesus, na verdade, Ele é o nosso caminho. Jesus quem disse, eu sou o quê? O caminho. Então Ele tem a direção, Ele tem a saída, Ele tem um caminho em que Ele vai te conduzir para te dar a vitória. A Bíblia diz, o salmista na verdade diz isso, lá em Salmos 143, versículo 8, faz-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio, mostra-me o caminho onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Ou seja, sabe, o salmista entendeu que Jesus era o caminho. Deixa eu te dizer, quando você não vê saída, quando você não vê solução, quando você não vê portas abertas, eu vou dizer, há um caminho, e esse caminho chama-se Jesus Cristo, e Ele vai abrir o caminho para que você passe e chegue ao lugar onde Deus tem para você. Por isso que mesmo que hoje, por todos os lados, você esteja cercado de circunstâncias difíceis, eu vou te dizer, Jesus já preparou uma saída, Jesus já preparou um caminho, Jesus já te deu a solução do seu problema. Apenas creia que Ele é a sua saída, e de fato você vai experimentar nesses dias milagres em o nome do Senhor Jesus. Então, o Senhor é aquele que abre caminhos onde nós não vemos, de forma impressionante. Segunda coisa, Ele trará o suprimento de onde você não imagina. A Bíblia conta a história de uma viúva que perdeu o marido, e que agora podia perder também os seus filhos por causa da dívida. Eu fico pensando em a aflição que aquela mulher estava passando por causa da perda do seu marido, e também por causa da dívida em que ela estava enfrentando, ao ponto de poder perder os seus filhos, que seriam tomados como escravos. E ela então vai até o profeta Eliseu, e a priori Eliseu não sabe nem o que fazer, pergunta para ela, o que você tem na sua casa? E olha qual foi a resposta dela, lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo 2. Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Ela começa dizendo, eu não tenho nada. Olha a resposta daquela mulher, eu não tenho nada. Às vezes chegamos ao ponto e circunstâncias nas nossas vidas em que as pessoas nos perguntam, ei, o que você tem? Não temos nada, eu não tenho nada. Porque imagine só, o que era uma botija de azeite ao tamanho da sua dívida, da sua necessidade. Eu fico pensando, o que é uma gota d'água para encher um copo? Se você tem apenas uma gota d'água, como que você vai poder encher um copo? É apenas uma gota d'água. Então, às vezes chegamos em situações assim, em que a dívida nos aperta, em que a circunstância ou problema no casamento, ou de relacionamentos, chega ao ponto de nós não sabemos nem o que fazer, e como sair. E às vezes a nossa resposta simplesmente é, não tenho nada, senão uma botija de azeite. E aí então, aquele profeta diz, vai com seus filhos, na vizinhança, pegue todas as vasilhas que você tiver, e que você conseguir ali com seus vizinhos, e comece a encher essas vasilhas, né? E
olha o que a Bíblia diz então, ali em 2 Reis 4, a partir do versículo 2. Eliseu lhe perguntou: o que hei de fazer? Dize-me, que é que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte o que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Esses lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos seus filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber o homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Olha como é que é impressionante o agir de Deus. Você sabe, numa situação tão adversa, numa situação tão difícil que ela estava enfrentando, o profeta diz uma coisa muito estranha: vai, pega vasilhas emprestadas. Ela foi, começou a encher, e ela percebeu que o azeite não parava. Enquanto tinha vasilha, tinha azeite. Ela não tinha noção, ela não entendia, e ela não sabia que estava tão próximo o milagre dela. Foi dali, de uma simples botija de azeite, que Deus operou o milagre. Talvez você esteja vivendo hoje em momentos em que você não sabe o que fazer, mas eu vou te dizer, Deus vai te abrir os olhos para ver que o milagre está mais próximo do que você imagina, e você verá a solução do Senhor sobre a sua vida, e as dívidas vão ser pagas, e as contas vão ser pagas, e os problemas serão resolvidos pela graça de Deus, em o nome do Senhor Jesus. Eu creio no que a palavra de Deus diz lá em Filipenses 4, versículo 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Eu creio que é nesses dias, ou dias como esse que nós estamos vivendo, são dias de vermos o Senhor provendo todas as coisas. Eu vou te dizer, você tem um pastor e nada vai te faltar. O Senhor Jesus irá cuidar das suas necessidades nesses dias. Apenas chegue a Ele em fé, crendo que Ele tem toda a provisão, crendo que dele virá tudo que você necessita. Aleluia. Terceiro, Ele te dará sabedoria para liderar. Sabe, às vezes não pensamos muito sobre esse assunto, mas é importante, em momentos de crise, momentos difíceis, nós entendermos que são para esses momentos que Deus também nos dá uma sabedoria nova, uma unção, uma capacidade nova para resolver problemas. E eu quero então te contar a história de Salomão. Lembra que Salomão não quis riqueza, a morte dos seus inimigos, mas ele quis sabedoria, e Deus concedeu a sabedoria a ele. Então, sabe de uma coisa? Chegou um momento em que duas mulheres que tiveram filhos recentemente chegaram até Jesus, ou na verdade até Salomão, e para que Salomão julgasse a causa delas. Uma mulher chegou e disse: olha, Salomão, rei Salomão, eu tive um filho, 3 dias depois essa mulher teve filho também, nós moramos na mesma casa, e aconteceu que o filho dela morreu, e ela então pegou o meu filho dos meus braços, e trocou, e deu dela morto para mim, e eu fiquei, e quando eu acordei então, eu estava com um filho morto, mas não era o meu filho. E aí Salomão então, não sabia ali, talvez naquele momento, como resolver a situação, mas eu creio que o Espírito Santo na hora deu a ele a sabedoria que ele precisava. Ele então disse: o filho é seu? Ela falou sim, e virou para outra e falou: é seu filho? É meu filho, o que está vivo é meu. E aí então, ele falou: então pegue uma espada, traga aqui até mim, e eu vou partir ao meio essa criança, e cada um fica com uma parte. Eu sei que Salomão não queria matar a criança, mas ali Deus estava dando uma sabedoria, e a mãe logo então falou assim: não, pode deixar,
pode deixar o filho vivo, porque ela era a mãe de fato. A outra falou, olha, agora nem você nem eu temos então mais filhos. Naquela hora então Salomão entendeu que a mãe que falou para deixar o filho vivo era de fato a verdadeira mãe. E você sabe, o povo ficou maravilhado com a sabedoria. Você sabe de uma coisa? Chegamos em momentos em que nós devemos tomar decisões. Como líder, você precisa tomar uma decisão. Como pai, como mãe, você precisa tomar decisões. Como mantenedor da sua casa, você precisa tomar decisões. Como pastor de uma obra, você precisa tomar decisões. E é nessa hora que nós precisamos crer que o mesmo Deus que deu sabedoria a Salomão é o mesmo Deus também que te pode dar sabedoria para vencer as circunstâncias, para dar a resposta certa no meio da crise. Então, diante da crise que nós estamos passando, estamos vivendo no mundo inteiro, sabe de uma coisa? Que Deus conceda a ti sabedoria para que você possa tomar decisões sábias nesses dias, em o nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que se nós queremos sabedoria, então devemos pedir com fé, com perseverança, porque eu creio que Deus dá sabedoria àqueles que lhe pedem. E por fim, Ele te fará colher abundantemente no tempo de escassez. Eu creio que nesses dias que se diz sobre recessão, em situações difíceis do mundo, eu vou te dizer algo, eu creio que você vai continuar plantando e você vai colher abundantemente. Sabe, Isaac passou por um momento difícil, um tempo de fome, de seca, e naquele ano em que havia seca, ele resolveu o quê? Plantar. Lá em Gênesis 26, versículo 12, diz assim: semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Você sabe, em momentos assim, a nossa tendência às vezes é parar. A nossa tendência às vezes é parar de plantar, é parar de se entregar ao propósito de Deus. Mas eu vou te dizer, não pare de plantar no meio da escassez. Não pare de plantar em meio às notícias negativas. Não pare de plantar no meio dos problemas que têm vindo sobre a face da terra. Continue plantando a sua vida. Continue plantando palavras de fé. Continue plantando oração. Continue plantando também ali o seu dízimo, a sua oferta. Você sabe, isso tem valor espiritual. Quando você planta, mesmo em tempos de escassez, você está dizendo, o Senhor é aquele que vai fazer multiplicar a semente que eu lanço sobre a terra. Por isso que não é tempo de pararmos de plantarmos. Pelo contrário, é tempo de espalharmos a mensagem do Evangelho. É tempo de pregarmos ainda mais que Jesus está voltando. É tempo de anunciarmos as boas novas, sabe, aos quebrantados e oprimidos. É tempo de semearmos. E nesse tempo em que se diz, vai ter recessão. Nesse tempo em que se diz, não vai haver colheita. Eu quero profetizar e declarar, o mesmo Deus que abençoou Isaac, vai abençoar a sua vida, a sua casa, em o nome do Senhor Jesus. E no ano em que estão dizendo que vai haver falta, que não vai haver escassez, eu quero dizer que você vai colher 100 vezes mais. Você vai ter abundante chuva sobre a sua vida, sobre a sua casa. Nada vai te faltar, porque chegou o seu tempo de ver a bênção e a mão de Deus te colocando por cabeça e não por cauda, e te abençoando num tempo em que estão dizendo, vai haver recessão. Nesse tempo, sabe de uma coisa? Você sairá mais próspero, mais abençoado, em o nome do Senhor Jesus. Se você crê, diga amém. Aleluia, eu creio nisso. E por causa disso, porque eu creio, nós podemos orar. E eu gostaria que, agora mesmo, onde você está, com a sua família, ou sozinho, não sei, você possa orar, porque eu creio que Deus faz milagres. Talvez hoje você não tem visto saída, eu vou te dizer, Ele é o caminho, Ele vai te mostrar a saída. Talvez você tenha passado necessidades financeiras, eu vou te dizer, Jesus é o seu suprimento. Talvez você está precisando de sabedoria nesses dias para tomar decisões. Eu vou te dizer, Ele é a sua sabedoria. Talvez nesses dias você tenha ficado desanimado e tenha às vezes negado plantar, continuar plantando no reino de Deus,
plantando a mensagem da graça de Deus, plantando com os seus dias, suas ofertas, eu vou te dizer, não pare. Sabe por quê? Porque o Deus que está conosco é o Deus que vai nos fazer prosperar e vai nos dar uma grande colheita nesses dias, em o nome do Senhor Jesus. Por isso, feche seus olhos e ore agora ao Senhor. Vamos orar. Senhor, Tu és o Deus de toda provisão. Pai, nesses dias, são dias em que nós veremos a mão do Senhor agindo em nosso favor. Esses são dias em que nós experimentaremos da bondade e da graça do Senhor. E nada vai nos faltar, porque o Senhor é um Deus bom, um Deus que está conosco, é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Eu creio que o mesmo Deus que abriu portas lá atrás, abrirá portas hoje para nós. O mesmo Deus que deu sabedoria a Salomão, é o mesmo Deus que nos dá sabedoria hoje. O mesmo Deus que abençoou a plantação de Isaac, também é o mesmo Deus que hoje vai abençoar a nossa plantação, em o nome do Senhor Jesus. E prosperaremos nesse ano em que dizem que vai haver recessão. Nós profetizamos e declaramos que nós iremos ver a provisão dos céus em o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Diga um glória a Deus bem alto. Aleluia. Gostaria que você, então, que está aí com o seu cálice, com o seu pão e o seu vinho, ou o seu suco, gostaria que nós orássemos nessa hora, porque a Bíblia diz para nós fazermos lembrança, para nós fazermos ali a nossa ceia, em memória do Senhor, lembrando que Jesus morreu na cruz, para nos dar vida, e vida em abundância. Por isso eu sei que Deus vai fazer nesses dias grandes milagres, por causa do sangue de Jesus, porque naquela cruz, Ele morreu por nós, para que nós pudéssemos ter vida, e vida em abundância. É isso que cremos, assim que confessamos, em o nome do Senhor Jesus. Vamos orar pelo alimento, pelos elementos da ceia, em o nome do Senhor Jesus. Depois você vai compartilhar com a pessoa que estiver ao seu lado, ou vai tomar a sua ceia. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, porque naquela cruz o Senhor foi partido. Senhor, e as tuas pisaduras nós somos sarados. Senhor, o Senhor se entregou naquela cruz por nós. Por isso, Senhor, nós podemos crer no amanhã, porque o Senhor está conosco, o Senhor está vivo entre nós. Por isso, Pai, nós te louvamos e te bendizemos. Senhor, nós consagramos esses elementos aqui, o pão e o cálice, e declaramos que são santificados para o nosso uso. E eu creio em nome do Senhor Jesus, que de fato nós temos a bênção e o favor do Senhor sobre as nossas vidas. É tempo de milagre, em o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Como o seu pão. Beba também do seu cálice. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia, irmãos. Glória ao nome do Senhor Jesus. Eu gostaria também de orar, antes de encerrarmos, pelas nossas ofertas. Gostaria muito que você mantivesse a sua generosidade. Somos gratos a Deus, como ministro do Evangelho, pela fidelidade, né, de cada um dos irmãos, pela sua disposição em dar. E são para momentos como esse que a nossa fé é estimulada para mantermos a nossa fidelidade em dar. Né? Você tem aí o envelope, nós temos as formas de ofertar nesses dias, né? E está aí também no seu vídeo. Você pode ofertar pelo Zelle, ou pelo um depósito bancário, né? Ou pelo text message. Eu sei que há várias formas em que você pode contribuir nesse tempo em que nós estamos vivendo, ok? É importante a sua fidelidade, a sua generosidade, e que seu amor continue por essa obra, em o nome do Senhor Jesus, e que você não deixe de plantar e de semear no tempo de seca, no tempo de escassez que nós estamos vivendo, e nós cremos que vamos colher abundantemente. Por isso eu quero orar e declarar que nenhum dos nossos irmãos ficará desempregado.
Deus de fato abrirá portas tremendas em o nome do Senhor Jesus. Pai, nessa hora eu quero abençoar, orar e profetizar que os meus irmãos são prósperos e são abençoados. E eles de fato vão prosperar nesses dias. E nós cremos que a mão do Senhor vai livrar-nos da dívida, do problema, do caos, da escassez, da recessão. Mas o Senhor vai nos manter firmes, abençoados, prósperos ainda mais em o nome do Senhor Jesus. Amém. E para finalizar, você também recebeu o óleo da unção. Gostaria que você pegasse e você pegue um pouco do óleo e passe aqui na sua testa e coloque a mão na sua cabeça. Se você também está com seus filhos, impõe as mãos também sobre a cabeça dele, unge eles, declarando que em nome de Jesus nenhum mal sucederá, praga nenhuma chegará à sua casa, em o nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Pai, nessa hora nós queremos ungir cada um dos irmãos e declarar que são guardados de todo mal, de todo vírus, de toda enfermidade, em o nome do Senhor Jesus. Eu quero declarar que cada irmão, cada filho, cada um dos seus familiares são guardados e protegidos em nome do Senhor Jesus. A unção que guarda, que consagra, que separa para um propósito, também livra de todo mal, de toda enfermidade. Por isso, Deus, eu creio na unção do Senhor sobre a vida dos meus irmãos, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Tenha uma semana de vitória na graça do Senhor Jesus. Aleluia. Grande abraço.